live, o nome dela é Uso de testosterona contribui para a cura do câncer de próstata. Olha só que diferente do que a gente tinha ouvido até agora, porque o que a medicina convencional faz? Ela inibe a testosterona. E a medicina ortomolecular sobe a testosterona. Então, tinha uma briga aí, tá bom? Então, primeiro eu quero falar alguns dados sobre o câncer de próstata, que quem está chegando agora, nesse universo novo e terrível, talvez não saiba, tá? Então, o câncer de próstata mata mais de 48 mil homens por ano só no Brasil. É o 6º tipo mais comum de câncer no mundo e é considerado o câncer da terceira idade. Então, terceira idade agora é considerado 60 anos em São Paulo, mas nós estamos falando aqui de 65 anos a nível mundial, tá? Mas olha que horror. No mundo todo, os casos de câncer de próstata são de aproximadamente 542 mil. Sendo que no Brasil, 48 mil homens morrem por ano. Estão entendendo isso? Perto de 10% dos casos do mundo são do Brasil. Eu vou pedir para o meu excelentíssimo marido aqui dar um jeito no barulho. Vocês estão escutando barulho? Então, isso aqui é o barulho do aquário. Então, tem que dar uma desligada no aquário um pouquinho. Isso, não, ele diminuiu ali, resolveu. Então, 10% dos casos de câncer de próstata do mundo são no Brasil. Olha que absurdo isso, que horror, gente. A Sociedade Brasileira de Urologia afirma que 1 a cada 6 homens com idade acima de 45 anos, 45 anos, pode já ter a doença, mas só terão diagnóstico após os 60 anos. Sabe por quê? Pela falta de exames e consciência de prevenção. Então, como o homem com 45, 50, 55 não vai fazer exames, então acaba que esse diagnóstico é feito só lá pelos 60 anos, quando o câncer já está bem avançado e aparecem os sintomas. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Micção frequente, então vai muito fazer xixi. Fluxo urinário fraco ou interrompido, então ou faz aquele xixi que molha a tampa do vaso, né? Não vai lá na onde está mirando, né? Ou faz um pouquinho para, tá? Vontade de urinar frequentemente à noite, então começa a levantar durante a noite e fazer xixi. Pode ter sangue na urina ou no líquido seminal, né? No esperma também pode, em vez dele ser branquinho, ele acaba sendo rosado, tem que ficar de olho nisso também. Disfunção erétil, então o homem começa a não comparecer muito bem lá na hora, também é um sintoma de câncer de próstata, tá? Dor no quadril, nas costas, nas coxas, nos ombros ou outros ossos, mas isso daí já é quando já tem metástase nos ossos. O câncer de próstata é o câncer que mais gosta de fazer metástase óssea. Então, dores nos ossos em homens precisa ser muito bem analisado. Chega lá no médico, o médico às vezes só faz lá um medicamento para dor ou para reumatismo, para artrose, para artrite, e acaba não investigando a próstata, tá? E o câncer de próstata, ele faz muita metástase óssea, então precisa ficar de olho nisso, tá? Fraqueza ou dormência nas pernas e pés, tá? Esses são os principais sintomas do câncer de próstata. Mas quando aparece o sintoma, gente, é porque o negócio já tá feio. Porque no começo ele não tem sintoma nenhum, ele não dá sintoma nenhum, tá bom? Então tem que cuidar disso. Tá, ó, cadê os homens vendo essa live? Ó, tem pouquíssimos homens, tá? O Gabriel e o Paulo Benjamin não vão embora, fiquem aí. Tá, Neide chegou atrasada. Vai ficar de castigo, pode ir lá pro cantinho da sala, tá? Porque você sempre é a primeira a chegar. Então, agora você vai ficar de castigo, madame. Continuando, gente. Ó, vamos analisar pela lógica, tá bom? Criança não tem câncer de próstata. Jovens raramente têm. Geralmente, depois dos 50, quando o homem sofre uma queda de testosterona, é que as células começam a se multiplicar desordenadamente na próstata, e isso se chama tumor, tá? Então, baseado nessa informação,
A medicina convencional inibe, ainda inibe, né? Porque até chegar essa informação lá no consultório do oncologista vai demorar um tanto, tá? Mas a medicina convencional inibe a testosterona em terapias de deprivação androgênica. O que significa isso? Vai tirar todo o hormônio testosterona do homem, tá? Isso parece mobilizar o sistema imune tumoricida, tá? Então, o sistema imune que combate tumores, a parte do sistema imune que combate tumores, acaba sendo ativada com essa inibição da testosterona, tá? Porque inibe a síntese do DNA. E isso vai fazer com que a proliferação celular, ou seja, a multiplicação das células, sejam menores ou sejam suprimidas, tá? E isso daí se dá através de mecanismos que a gente chama de sinergético, tá? Mas aí já vai complicar um pouquinho. O que geralmente é feito? É feito um casamento da hormonioterapia, que é essa inibição dos hormônios da testosterona no momento, com a radioterapia. Mas ainda isso não está muito bem compreendido como que acontece, como que o sistema imune considera que precisa combater o tumor quando não tem testosterona, tá? Talvez porque ele considera que o indivíduo é uma criança. E como na questão de testosterona, a criança não tem essa produção, né? Tem, mas é muito mínima. Então, por um tempo, a gente consegue, o médico convencional, ele consegue enganar, tá, o sistema imunológico, que vai considerar, isso é uma teoria minha, tá? Que vai considerar o indivíduo uma criança e vai remir o tumor. Só que quem está passando por essa terapia sabe que isso aí tem um preço muito alto mesmo. Porque os efeitos colaterais da privação de testosterona é um cansaço extremo, a diminuição da densidade óssea, a alteração musculares, começa a perder muita massa muscular, a anemia, calorão, fogacho, né? Parece que o homem está na menopausa, complicações cardiovasculares e o que mais pesa para o homem? A falta de libido. Porque o libido, gente, não é só a parte de desejo sexual. É o libido que faz com que o homem tenha força de vontade para ir passear, para ir trabalhar, para brincar e rolar com os netos no chão, para ir levar o neto na escola, para ir ao parque, para andar de bicicleta. É através da testosterona que todas essas vontades fluem no homem, tá? Fluem no macho. Então, quando ele tem uma inibição de testosterona, o que acontece? O homem perde a vontade de viver. Tá? Então, não foi nem 1, nem 2, nem 5, nem 10 pacientes que chegaram para mim e falaram: Jô, me dá um antidepressivo porque eu não consigo mais sair do sofá, eu não consigo mais viver a minha vida, eu só quero ficar no sofá assistindo desenho animado. Por que desenho animado, gente? Entendeu? Testosterona, criança, tá? Então, o preço é altíssimo para o homem que passa por uma inibição de testosterona, tá? Essa inibição faz com que ela seja uma pressão que deveria ser repensada antes de ser feita. A princípio, essa indicação é para homens com a próstata aumentada, com um tumor presente, já que passa por um estudo que tem um grau, eu não quero usar termos técnicos, porque senão fica confuso, mas Lavardiere, tem vários níveis, né, que o médico vai considerar onde está o nível de risco daquele paciente oncológico. Mas o que acontece? O que deveria acontecer e o que acontece na realidade. O que deveria acontecer é que a inibição da testosterona deveria ser feita só quando o risco é alto, quando é um tumor muito invasivo. Aí ser feito, por quê? Vamos partir por tudo ou nada. Mas o que está acontecendo na prática dentro dos consultórios? Pacientes com riscos pequenos, próstata aumentada, inflamação na próstata, risco intermediário de sobrevida e já está partindo para a inibição do testosterona. Entendeu? Então,
Quando acontece isso, é uma medida, é como se você fosse querer matar com uma escopeta uma formiga, entendeu? Então você vai matar a formiga, com certeza, mas você vai fazer um estrago muito grande para matar uma formiguinha, entendeu? Então, esse problema é muito frequente, é raríssimo o homem que passa por um caso de câncer de próstata e que não tem inibição dos hormônios, gente. Então, é isso que a ortomolecular era contra e que hoje já tem um estágio intermediário, tá? Thales, se você não conseguiu, filho, bate de novo aí, dá um F5 aí para ver, não sei se é F5, se é F11, mas dá uma voltada aí para que possa atualizar a página, que aí volta. Oi, Doá, tudo bem, Doá? Ó, o Doá aí, o Doá, o menino do milagre. Então, o Doá, ele não tem câncer de próstata. Ele teve nas vias urinárias e ele tá tão bem, que a gente chama ele de o menino milagre de Goiânia. Não, de Goiânia não, que é de Goiás, né? É Rio Verde. Então tá. Já errei até o lugar. Eu fui lá já dei curso lá, já consultei lá em Rio Verde. Foi muito legal. Manda um beijo para minha amiga Doá. Tá, voltando lá. Quando é tomada essa medida tão extremista de tirar a testosterona do homem, acaba mesmo com a alegria de viver do cara, tá? Então, tem também, gente, uma parte que essa baixa de testosterona é segura, ela faz efeito e daí ela para de fazer efeito. Como assim para de fazer efeito? Então agora eu preciso até aí, dos testemunhos dos homens que têm câncer de próstata, embora vieram poucos para a live ao vivo, né? Depois vão ver e vão comentar aí pra gente, tá bom? O que acontece? Logo no começo, quando começa a inibição hormonal, tem uma resposta muito boa. Depois de algum tempo, ele começa a não fazer mais efeito. Então, a inibição de testosterona pode ser feita por um período curto de tempo. Deixa eu ler para vocês aqui um negócio interessante. Segundo estudo feito pela Universidade Capilano, em Vancouver, a variação de resposta sem a terapia de inibição de tumor prostático, na inibição do tumor prostático, era de 81,6. Então, pensa, raciocina aí, tá? Que o que eu falei não é tão verdade, que eu falei que tem uma resposta boa. A remissão por outras terapias num tumor prostático era de remissão, não, de resposta, tá? Inibição. O que é inibição? Ele respondeu à terapia, não que teve a remissão, mas ele respondeu à terapia. Então, com outras terapias, 81,6% dos tumores responderam a princípio. Tá? A taxa de pacientes que passaram pela inibição era de 96,3% de resposta, não de remissão, de resposta. Então, esse bom resultado não é tão bom resultado. Deixa eu ver se eu conseguir colocar para vocês aqui, que em vez de ler, eu falei, e daí fiz uma salada aqui. Então, assim, passaram pela inibição hormonal. 96,3% tiveram resposta, ou seja, o tumor mostrou alguma reação. Não que tenha tido remissão, mas ele reagiu, tá? A inibição, 96,3%. Aí, outra galerinha também com tumor de próstata, fez outras terapias, tá? Radioterapia, quimioterapia, enfim, né? Não sei qual foram as terapias, outras terapias que fizeram. 81,6% dos tumores responderam, reagiram, inibiram. Não que teve remissão. Isso foi a resposta. Então, teve ação. Então, o bom resultado é de quanto? Quem é bom em matemática? Mais ou menos 15%. E tem mais, além de ter sido só 15%, foi temporário. E os que passaram pela hormonoterapia tiveram maior índice de metástase à distância, como ossos e medulas. Então, com aquilo que eu disse para vocês, o custo-benefício não vale, tá? Porque todos aqueles efeitos colaterais que eu falei lá para vocês,
acaba sendo um problema, né? Quando o resultado é muito pequeno, gente. Tá? Então, eu acho assim que a gente tem que pensar muito nisso, no custo-benefício. A resposta melhorou em 15%, mas o preço. Quem passou pela hormonoterapia pode falar para nós se valeu a pena ou não. E ainda aumenta o risco de metástase a longa distância. O que é a metástase a longa distância? É a parte de ossos, de cabeça, de medula, tá? O câncer de próstata, ele adora os ossos e a medula. Tá? Então, é bem complicadinho, tá bom? Tá, vamos lá. O que mais? Que vocês estão ansiosos para que eu chegue onde que a gente fez as pazes, né? Então, depois desse estudo, teve muitos cientistas que começaram a ver melhor essa situação de dar ou não a testosterona, tá? Então, esse inibimento de hormônio, que deveria ser feito de acordo com o estadiamento clínico e estadiamento patológico, ou seja, de acordo com a gravidade do tumor, acabava sendo feito por riscos mínimos, né? Estava com prostatite, estava com a próstata aumentada, já ia lá e recebia, tá? Então, eu não sou contra, dependendo do estágio do câncer, tá? Mas aí tá um professor, um cientista da Faculdade de Medicina da Universidade de Johns Hopkins, sei lá como é que se fala isso, né? Ele fez um estudo bem interessante e foi através desse estudo dele que eu me animei a fazer essa live, tá? Porque eu sempre evitei falar. Dois assuntos que eu evitava, agora eu não vou evitar mais, que é o câncer de próstata, e outro é o uso da vitamina K2, -7, né? MK7. Essa daí eu evito falar dela porque tem muita divergência aí no assunto, tá? Meus pacientes raramente usam. Tá, então esse professor, né, o professor Meat, sei lá como é que pronuncia, ele fez um estudo sobre a alta dose de testosterona no tratamento do câncer de próstata. Olha, ele é um médico convencional, cientista, professor, tá? Ele fez um exame contrário ao que a medicina convencional estava fazendo até agora. Então, até agora, observamos... não, eu vou ler para vocês aqui, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá. O estudo diz assim: observamos uma redução de até 50% dos níveis de PSA. PSA é o exame marcador que mostra como é que está o câncer de próstata, isso teoricamente, tá? Porque eu tenho pacientes com PSA super alto que não tem câncer de próstata e tenho pacientes com tumores enormes que o PSA está normal, tá? Mas vamos lá. Teoricamente é isso. Até agora, observamos uma redução de até 50% dos níveis de PSA em alguns homens. Há pacientes com respostas objetivas, com uma diminuição no tamanho da doença mensurável, principalmente nos gânglios linfáticos. Em muitos, a doença não progrediu por mais de 12 meses. Então, eles fizeram o estudo por mais de 12 meses e 50% teve uma redução do PSA e uma melhora nos exames de imagem, principalmente nos gânglios linfáticos, nos linfonódulos, etc. Tá? Interessante que esse estudo diz que mesmo após a falência do tratamento com a hormonioterapia, o paciente pode mudar o caminho para outra terapia. Yes! Entenderam? Aí que eu queria entrar, ó. Porque o que a ortomolecular falava até então, inclusive se você pegar lá vídeos do Dr. Laí Ribeiro, você vai ver que ele fala muito isso, que se o camarada já fez a extração da próstata, então tirou a próstata, ou ele fez hormonioterapia, não adianta fazer um tratamento com dose alta de testosterona, porque não vai funcionar. Não é isso que era falado até então? Inclusive, o que eu fazia? Quando eu pegava pacientes que já tinham passado pela hormonioterapia, eu não dava testosterona. Eu fazia outros meios, né? Mas não dava testosterona, tratava como se não fosse
um câncer de próstata, tratava inclusive mais as metástases do que propriamente dito a próstata, tá? Tinha bons resultados? Tinha, mas não do jeito que me satisfazia, tá? Então, eu lamentava muito por isso. Então, agora, depois desse estudo do Dr. Sam, eu vou ler para vocês aqui, que legal, tá? Os homens, então, receberam doses elevadas de testosterona uma vez a cada 28 dias ao mesmo tempo. Também receberam uma droga que impediu a produção natural delas pelo testículo, tá? Então, isso aqui que está a grande sacada dele, porque ele tirou a testosterona natural e deu uma produção diferente de testosterona em alta dose, tá? Então, ele fez como se fosse um choque, tá, de testosterona. Isso, gente, é fantástico, pois a gente pode fazer ciclos com pacientes que fazem a hormonioterapia. Então, isso daí é fazer as pazes, sabe? Poder caminhar junto, poder usar terapia integrativa no câncer, no tratamento do câncer de próstata. Porque até agora, a única terapia alternativa que eu usava era para câncer de próstata. O resto eram todas terapias integrativas. Então, quando eu tinha que fazer uma terapia integrativa no câncer de próstata, a minha frustração era muito grande. Porque eu não estava fazendo aquilo que eu realmente acreditava, que é a testosterona que cura, e não a inibição da testosterona que cura. Entenderam? Então, eu estou com esse estudo, eu estou estudando sobre isso há aproximadamente uns 3 meses. Vocês estão vendo que eu estou ficando menos ativa aí na internet, no Facebook, porque eu estou fazendo vários estudos, eu estou desenvolvendo um kit Immunity para câncer de próstata, e foi através desse estudo que eu cheguei nesse estudo maravilhoso, tá? E que eu estou muito feliz. Só que até agora eu não fiz com nenhum paciente, porque eu quero que o paciente esteja bem consciente do que vai acontecer, tá? Então, esse novo procedimento que teremos nos protocolos vai ser a partir dos pacientes que chegarem agora. Alguns, dependendo do caso, eu tenho pacientes que já optaram, né, em fazer alternativamente o tratamento ortomolecular e não a inibição de hormônio, extração da próstata. Então, esses aí continuam. Mas, agora em diante, a gente pode, por conta desse estudo do Dr. Sam Demead, né, fazer aí um tratamento finalmente integrativo, tá? Então, eu estou muito feliz com isso. Como que a gente vai proceder de agora em diante? A gente vai fazer uma análise do que o médico está indicando, pegar esses ciclos baixos de testosterona e aumentar ela. Nesse momento que ela está muito baixa, a gente dá uma bomba, tá? Como que a gente faz isso? Aí, ó. O DOAC me apresentou o algodãozinho do cerrado, dá para a gente usar o algodãozinho do cerrado, tribulo terrestre também, que faz uma produção de testosterona, tá? Alguns médicos podem até indicar testosterona de forma bioidêntica, né? Eu não trabalho com bioidênticos no momento, não tem uma autorização legal para bioterapeuta usar bioidênticos ainda no Brasil. Alguns hormônios já estão liberados, né? Então, como a melatonina já está liberada, eu posso receitar e é um hormônio. Então, vamos esperar aí o negócio acontecer de uma forma mais tranquila para a gente ter a maior facilidade de ir lá na farmácia e manipular o que a gente quer, né? Então, agora o que eu quero colocar para vocês? Que esse novo caminho pode chegar através de você no consultório do seu oncologista, tá? Então, você pode procurar essa informação de choques de testosterona e passar para o teu oncologista se ele for uma pessoa aberta, né, a novas informações. Se ele não for, infelizmente, né, outros pacientes perdem, mas você não, porque a gente dá um jeitinho, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu quero que vocês compartilhem muito isso aí, porque isso aí é uma informação muito importante e que vai mudar a sobrevida do
paciente com câncer de próstata, porque ele não vai mais virar um menino em vontade de viver deitado no sofá assistindo televisão. Tá? Então, isso daí ganha ele, ganha a família, ganha a esposa, ganha todo mundo, tá bom? Então, responsabilidade de vocês é compartilhar isso daí, tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Qualquer dúvida, chama aí no privado, tá bom?